Vamos falar do Flamengo? Passar de página e falar do Flamengo? Que venceu o Juventude pelo placar de 2-0. Mantém a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, uma vantagem importante, né? Já que tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro também. Então, é importante essa vitória que o Flamengo tem, mantém o clube com seus 4 pontos acima do alviverde do técnico Abel Ferreira. O Flamengo tem 50 com 22 jogos, o Palmeiras tem 46 com 21 jogos, uma partida a menos em relação ao rubro-negro do técnico Felipe Luiz. E o Flamengo venceu por 2-0, gols de Arrascaeta, que está voando nessa temporada também, nesse Campeonato Brasileiro, e Emerson Royal, lateral direito, ganhou oportunidade e marcou um dos gols na vitória do Flamengo, uma vitória que encerrou um tabu de 28 anos. O Vamp, na última vez que eu estive aqui no Bate Pronto, fez essa ressalva, né? É 28 anos, mas são 13 jogos. Eram 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Então, depois desses 13 jogos, o Flamengo volta a ganhar no Alfredo Jaconi. Eram 28 anos de tabu jogando na casa do Juventude. E é válido ressaltar também que o Juventude somou 17 dos seus 21 pontos no Brasileirão, atuando dentro de casa. Então, era um duelo complicado para o Flamengo. Era uma prova de fogo para o Flamengo também, pensando em título de Campeonato Brasileiro. Se quer ser campeão brasileiro, era um desafio importante que o Flamengo precisava passar e conseguiu passar por esse desafio complicado diante do Juventude. Vitória por 2-0 do rubro-negro. Me surpreende até o Pilhado não estar aqui para falar, para gritar, para comemorar a vitória do Flamengo. Não tá, então a gente tem que falar nós mesmos aqui. Vitória importante do Fla, né, Vamp? Para não deixar assim, o Palmeiras tinha jogado um dia antes, né? O Flamengo que não vencia lá há 28 anos. Né, consegue uma vitória importante com o Vicente, um time muito mais forte, né? A Juventude está ali brigando para não cair. Chegada do Carpini melhorou muito o time, mas o Flamengo era favorito, sim, com o plantel que tem mesmo. Seu principal jogador, o Jorginho. A Arrascaeta fazendo uma temporada muito boa fisicamente. Né? Tecnicamente a gente sabe que ele era diferente, mas ele estando bem fisicamente, dá nisso aí que está dando. Gol atrás de gol, assistência. Né? Aí o Palmeiras tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Santos, na Vila Belmiro, né? O mando de campo é do Santos. E em relação ao Cruzeiro, né? O Flamengo pode abrir até mais vantagem hoje. O Cruzeiro joga na Fonte Nova contra o Bahia, que não tem mais nada na temporada, no seu Campeonato Brasileiro para focar e tentar ir de novo a Libertadores. Eu acho que a briga vai ser Palmeiras e Flamengo até o final, mas o Flamengo com uma larga vantagem, porque enfrenta os dois no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que já é a vitória certa do Flamengo, mas pelo plantel que o Flamengo tem, em tudo, para pontos corridos até dezembro, o Flamengo favoritíssimo a ganhar o Campeonato Nacional depois de quantos anos que o Flamengo? 5 anos, né? A última vez que ganhou foi 20, né? Então depois de 5 anos, 4 anos 20. no caso. Foi 20 com o Rogério Ceni. Também é favorito. E Flávio, é uma vitória importante para o Flamengo, pensando até que na última rodada, a gente até falou aqui no Bate Pronto, o Flamengo deu uma certa sorte, né? Porque empatou com o Grêmio, e o Palmeiras foi enfrentar o Corinthians também recheado de desfalques. E aí, com os desfalques que você citou, né? Sem Yuri Alberto, o Memphis, o Memphis, o Galo não estando 100%. Era uma situação complicada do Corinthians e o Corinthians conseguiu segurar o empate com o Palmeiras. Então, perdeu a oportunidade do Palmeiras de tirar essa diferença. Esses jogos contra a Juventude fora de casa podem não parecer tão importantes para o torcedor. Mais um jogo, 23ª rodada. Mas se você olhar lá na frente, essa vitória vai ser essencial para o Flamengo pensando em disputa de título. Até para compensar um pouquinho o empate com o Grêmio em casa, que foi um resultado muito ruim. O Grêmio, de novo, perdeu, né, nesse final de semana. Está muito mal. O Grêmio hoje é um adversário para Palmeiras e Flamengo fazerem 6 pontos. Né? O Grêmio está brigando lá embaixo. E ganhar lá no Alfredo Jaconi é muito difícil. Então o Flamengo, de uma certa forma, compensou os 2 pontos que ele deixou no jogo do Maracanã. O Flamengo está bem, o Flamengo está tranquilo. Ele e o Palmeiras vão brigar taco a taco. É claro que o Cruzeiro, você não pode descartar o Cruzeiro, que ele só está nessa parada aí, né? Não, chegou na Copa do Brasil, ele ganhou do Atlético. Mas, enfim, ele está com um calendário mais tranquilo. Mas a Copa do Brasil é só depois, né? Então, também, então já não tem mais divisão de foco. Então, realmente, ele só tem esse. Então, eu acho que mas os dois vão brigar bastante e foi uma vitória crucial. Você tem toda a razão, Boni. Esse tipo de jogo vale 3 pontos, como vale 3 pontos o jogo com o Palmeiras no Rio de Janeiro. Então, você tem que ganhar esse tipo de partida, manter uma regularidade, e o Flamengo conseguiu compensar os 2 pontos que ele deixou para o Grêmio na semana passada. E o Felipe Luiz, então, comandando o Flamengo em mais uma vitória importante, o Flamengo chegando a 50 pontos, e eu acho que vai ser por aí, né, Bruno? Não tem muito como fugir disso. Beleza, o Cruzeiro correndo por fora ainda,
muito porque tem jogos a mais, né? Hoje vai jogar também contra o Bahia, vai completar essa rodada, vai ficar com 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras, 1 jogo a mais em relação ao Flamengo. Então, está atrás em pontos e tem partidas a mais. Até por isso fica um pouco difícil colocar o Cruzeiro no mesmo patamar, mas ainda corre por fora. E, no geral, vai ser isso aí. Flamengo e Palmeiras, ponto a ponto até o final, para ver quem que vai ganhar esse Campeonato Brasileiro em 2025. Por enquanto, o Flamengo está com essa vantagem, né? Está com uma rodada de diferença, podemos dizer assim, porque o Palmeiras tem esse jogo a menos, pode chegar a 1 ponto apenas atrás do Flamengo se ganhar esse jogo que falta. E vai ser isso. Ponto a ponto, Flamengo e Palmeiras até o final pelo Campeonato Brasileiro, né, Bruno? A tendência é essa. São times que... E os dois estão muito bem. Os dois com cerca de 75% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O que é alto, é acima do normal no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato em que o campeão normalmente tem um aproveitamento mais baixo que isso. Eu não sei se eles vão manter até o final, os dois, né? Cerca de 75%, que é bastante coisa. Mas, por enquanto, os dois errando muito pouco. Então, essa vitória do Flamengo ela foi importante. Que ganhar do Juventude em Caxias não é fácil. É uma característica também do Campeonato Brasileiro. Não é um campeonato em que o líder vai chegar, pegar um time da zona de rebaixamento fora de casa e ganhar com facilidade. O histórico do Campeonato Brasileiro não é esse. O Juventude, ano passado, ele ficou em 15º lugar. Ele brigou também para não cair. E ele ganhou do Flamengo ano passado em Caxias e ganhou do campeão Botafogo. Ganhou do campeão e do Flamengo. E o Palmeiras ganhou lá, mas foi de 5-3. Foi um jogo cheio de viradas, um jogo muito maluco, em que o Juventude teve chance de derrotar o Palmeiras. Foi um 5-3 com virada de tudo que é jeito. O Veiga fez 3 gols, foi um jogo bem aberto. Então, uma vitória em Caxias, ela não é fácil. Não é todo mundo que chega em Caxias e ganha do Juventude. Então, foi uma vitória importante do Flamengo. Ainda mais que o Palmeiras, no sábado, venceu o Internacional muito bem. Então é um campeonato que quem vacilar entre os dois vai ficar para trás. Eu acho que o Flamengo, por enquanto, ele tem uma vantagem em relação ao Palmeiras, que foi a vitória aqui contra o Palmeiras. A vitória jogando aqui no estádio do Palmeiras. Isso é importante, porque o Flamengo vai receber o Palmeiras no segundo turno. E se o Flamengo vencer em casa, aí que ele pode fazer uma diferença em relação ao Palmeiras. Mas o Palmeiras vai ter a chance também de ganhar lá. Como o Flamengo veio aqui e ganhou, o Palmeiras vai ter a chance de ganhar lá. Mas o Flamengo, claro, vai jogar em casa, sempre tem um pouco mais de chance. Então, se o Flamengo confirmar em casa, talvez a vitória aqui é que faça a diferença na disputa entre os dois, porque os dois estão errando muito pouco. Então, não pode vacilar. Essa vitória aqui do Flamengo pode ter sido muito decisiva. Vamos ver o que o Palmeiras consegue no Maracanã. Os critérios de desempate favorecem o Flamengo, né? Então, na verdade, o Flamengo ele tem um ponto, mas ele tem a questão dos critérios de desempate, né? Ele tem o melhor saldo de gols. Vitórias, como é que eles estão? Número de vitórias. 15-14. Mas tem um jogo a menos do Palmeiras. Tem um jogo a menos do Palmeiras. Isso, né? Isso. Então, teoricamente, 15-15, e aí o saldo do Flamengo é disparadamente melhor, pode ser esse diferencial, dependendo de como eles chegarem. Se chegar com ponto, não muda nada. O Flamengo jogaria por um empate para poder manter essa diferença. Mas se... O Flamengo agora tem 37 gols pró, né, em termos de saldo de gols, né, a mais, e o Palmeiras tem 15. Quase inalcançável, né? Muito difícil. Quase inalcançável. Então, essa vantagem dá ao Flamengo direito, vamos dizer assim, dependendo da circunstância, dele... Está partindo do pressuposto que um ou outro vai tropeçar. Isso é bobagem. Isso aquilo que eu falei do negócio do Sol de São Paulo, isso é cascata. Um ou outro vai perder ponto surpreendente, vai ganhar jogo surpreendente. Mas se eles chegarem com diferença de 3 pontos, por exemplo... O Palmeiras vai ter dificuldade, porque além de ganhar no Rio, ele vai ter que contar com alguma coisa do Flamengo tropeçar. Porque em caso de critério de desempate, o Flamengo vai levar vantagem por esse saldo de gols absurdo que ele tem. A questão é quem erra menos até o final do campeonato. Né? Essa é a grande questão. E o Felipe Luiz, que foi notícia também nessas últimas semanas, nesses últimos dias, porque recebeu a proposta do Fenerbahçe, da Turquia, recusou a oferta, o Flamengo não quis nem ouvir, e apesar de ter o desejo de trabalhar na Europa no futuro, o treinador entende que o trabalho no Flamengo ainda está em curso e por isso não quis deixar o comando do rubro-negro antes de terminar pelo menos essa temporada de 2025. E o técnico Felipe Luiz, então, falou sobre essa situação, sobre a proposta do Fenerbahçe, que anunciou na última terça-feira a contratação do italiano Domenico Tedesco. E ele vai ocupar o cargo deixado, então, por José Mourinho. Poderia ter sido Felipe Luiz, mas ele recusou a proposta e falou sobre isso também depois da vitória contra o Juventude. Vamos ouvir. Primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso
me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Não era o momento, foi o que disse Filipe Luís sobre a proposta do Fenerbahçe, a proposta para deixar o Flamengo e assumir o comando do clube no futebol da Turquia. Filipe Luís, que também é muito querido pelos jogadores, né? O próprio Arrascaeta também, depois dessa partida, falou sobre a importância do técnico Filipe Luís, falou sobre como o Filipe agrega ao time desde que assumiu no segundo semestre do ano passado, e está aí na arte na nossa tela, então. Abre aspas para o Arrascaeta. Acredito que o principal depois de tanto tempo, a gente estar com um treinador há quase um ano. Cada um de nós sabe como o Filipe trabalha. Temos que dar o máximo em benefício do clube. Estamos felizes com ele, com os companheiros e conquistando coisas importantes. Foi o que disse Arrascaeta sobre o técnico Filipe Luís, que recusou o futebol da Turquia para permanecer no Flamengo. Eu acho que nem era o momento, né, Vamp, Flávio, Bruno? Começando com você, Vamp, eu acho que não era o momento também. O Filipe Luís vai ter a hora de ir para o futebol da Europa. Vai ter oportunidade, eu tenho certeza, porque é um cara muito respeitado no futebol europeu. Mas acho que ele está trilhando um bom caminho no Flamengo e terminar essa temporada vai ser importante. Tá tudo ao seu tempo, né? O Flamengo está pensando até Pensando não, já fez a proposta para renovação de contrato. Ele que foi campeão da Copa do Brasil, campeão carioca. E pode agora aí, tem duas frentes aí, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, com o plantel que ele tem, jogadores que ele pediu, né? No caso do Saúl, Jorginho, né? E deixa lá, não vai voltar a oportunidade lá para frente. Acabou de completar agora, se eu não me engano, 41 anos ou 40, tá muito novo ainda e tem um time na mão para títulos, né? Coisa que lá na Turquia, quem vem mantendo a regularidade de títulos é o Galatasaray. Então, o Mourinho foi demitido porque tinha que ter títulos, né? E o Filipe Luís está aqui com títulos na mão, né? Mais próximo de ganhar com o Flamengo do que ir para a Turquia e abocanhar algum título por lá. Tudo ao seu tempo, acho certo ele ter ficado. Tudo ao seu tempo, né, Flávio? Vai ter um momento. Filipe Luís vai ter um momento. Acho que é meio inevitável. Quem sabe até o Atlético de Madrid não abre uma porta para ele, do tanto que ele é respeitado por lá, quando encerrar a era Diego Simeone. Acho que oportunidades não vão faltar para o Filipe Luís, mas acho importante também ele terminar pelo menos esse ciclo no Flamengo, um ciclo bonito que ele está construindo. Eu acho que ele acertou. O Fenerbahçe está vivendo um momento muito curioso. Eles querem técnicos ofensivos. Isso que eu achei legal. Eles leram no Filipe Luís uma filosofia de ataque, uma filosofia de jogo ofensivo. O presidente do Fenerbahçe é muito amigo do Mourinho. Então ele chamou o Mourinho e falou, eu quero que você venha para cá e tal, amigo de frequentar a casa. Mas eu quero um time ofensivo e tal. O Mourinho, imagina, ofensivo, chamou o cara errado. Mas ele falou, não, deixa comigo. O dono do Parque de Bus, né? Vai ver e tal, não sei o que, isso. E aí, 6 jogos, ele meteu o time tudo lá atrás. E aí o presidente mandou ele embora. Foi uma coisa bem pesada. O Mourinho, quando saiu meio chorou, né? Tudo foi um negócio meio... Ele ficou 6 jogos só lá. Mas ele bateu... Ficou 6 nessa temporada, ele ficou 1 ano e pouco. Sim, mas ele prometeu que ele iria fazer uma mudança radical nesse time e não conseguiu fazer. E aí o que aconteceu? Ele não mudou nesses 6 jogos, o presidente ficou bravo, se queimou, e acabou detonando. E aí eles perderam a amizade até pessoal, tudo. O que isso mostra? O Fenerbahçe quer jogar ofensivamente. E vê no Filipe Luís um potencial para jogar ofensivamente. O que é ótimo, é o que eu gosto de futebol. Quando você falou em termos de Atlético de Madrid, seria até uma violência com o Atlético de Madrid levar o Filipe Luís, teria que mudar completamente o estilo, que é feio pra caramba, mas deu certo do Simeone. Nessa era Simeone, né? Especialmente. Acho que o Atlético tem essa característica como instituição, mas... Especialmente com o Simeone, né? É que o Simeone, ele é talvez o técnico mais importante da história do... Com certeza. O aragonês. Ele é o treinador mais pago do mundo, pô. E marcou. Quanto tempo o Simeone está lá? Uns 15 anos. Então, já virou meio que uma tradição. Se eu não estou enganado, ele chegou em 2013. Ele mudou o time de patamar, tudo bem. Eu não gosto de ver jogo do Atlético de Madrid, porque eu acho que ele joga muito feio, mas...
Tem quem gosta de futebol. Todo ano está na Liga dos Campeões. Então virou a cara do Atlético, Liga ali meio que com... o sistema do Simeone. E aí mudar radicalmente é complicado. Alguém chegar lá para mudar completamente o estilo de jogo. Então acho que dificilmente, dentro de uma filosofia de se seguir, o Felipe Luiz trabalharia no lugar do Simeone pela filosofia de jogo. Ele é muito influenciado pelo que falam, pela maneira como o Simeone trata as pessoas. O vestiário dele é muito parecido com o do Simeone. Mas a maneira de jogar não tem nada a ver com o do Simeone. E acho que ele vai ter oportunidade em outra equipe, mas com uma cara um pouco mais ofensiva, um futebol mais alegre. Mas achei muito positivo isso. O Mourinho foi demitido porque jogava um futebol muito retrancado e ele chama para fazer o anti-Mourinho, ele chama um cara, né, do Brasil, Felipe Luiz e tal. Portanto, vendo o Flamengo jogar da maneira que agradava ao pessoal do Fenerbahçe, e me agrada muito também, jogar ofensivamente. Eu também, me agrada bastante também, acho que concordo com você, é bastante positivo o Felipe Luiz ter essa visão, pelo menos para o mercado de fora, né, o mercado exterior. Bruno Prado, Felipe Luiz então recusando a proposta do Fenerbahçe, permanecendo no Flamengo, pelo menos nessa sequência de temporada, né, Bruno? E acho que ele tem que concluir um trabalho no Flamengo, né, e isso é bom para consolidar a carreira dele, né, esse é o primeiro ano completo dele, né, como treinador. Ele assumiu o time profissional do Flamengo em setembro do ano passado, né? Então, ano passado foram alguns meses ali, pouco tempo. Esse é o primeiro ano inteiro dele. Então, é bom ele consolidar. Seria bom ele ficar alguns anos aqui. Dirigiu o Flamengo ali por 2, 3 temporadas, o que para o Flamengo é uma coisa muito rara. O Felipe está próximo aí de conseguir uma marca. O Flamengo ele não começa e termina o mesmo ano com o mesmo treinador, ou um ano com o mesmo treinador, desde 2011, com o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo foi o último cara que começou o ano e terminou o ano como técnico do Flamengo. O Felipe está próximo de bater essa marca, então seria importante, né, ele consolidar, ficar, se puder ficar no Flamengo 3, 4 anos, ótimo, né, que ele consiga ter uma sequência. Ele consolida como um técnico importante e ele tem toda a capacidade para isso. Eu estou vendo aqui no Campeonato Turco, o Fenerbahçe, ele não é campeão turco desde a temporada 2013 e 2014. Então há muito tempo o Fenerbahçe não é campeão turco, desde a temporada 13 e 14. Eu estou vendo aqui o Galatasaray nesse período ganhou 6, o Besiktas ganhou 3, tem um título do Istambul Başakşehir, que é o time do presidente, do Erdogan, e o Trabzonspor ganhou um título também. Então o Fenerbahçe há mais de 10 anos não ganha um campeonato turco. É um time que está numa situação difícil, né? Então acho que o Felipe faz muito bem de ficar aqui e consolidar como técnico importante, como a tendência é que ele seja mesmo, mas tem que consolidar. Esse é só o primeiro ano dele como um treinador profissional, o primeiro ano inteiro. Se ele ficar um bom tempo no Flamengo, ele tem tudo para ter uma carreira muito boa. E ainda sobre essa proposta do técnico Felipe Luiz, eu quero saber de você, Bruno, Flávio, Vamp também. A gente não vê muitos técnicos brasileiros passando pelo futebol europeu, né? Até uma raridade. A gente lembra de episódios esporádicos ali, o Filipão no Chelsea, o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Quem sabe o Felipe Luiz não pode ser também o cara que muda um pouco esse cenário, né? Porque a gente vai ver agora uma nova leva de jogadores que fizeram sucesso, muito respeitados no futebol europeu, se tornando treinadores, né? Outros que... Não... O Rogério, acho que pode... Possível também, eu acho. O Rogério, ele é muito inteligente, ele tem contatos lá, né? Ele fala inglês, ele está trabalhando para um clube da Inglaterra. Ainda mais ter o grupo, né? Então, acho que ele pode perfeitamente ser também outro nome. Eu acho que é uma nova leva de treinadores ali que pode quebrar essa barreira, né? Que a gente há muito tempo não vê sendo quebrado. Até porque os nomes que tiveram muito respeito, muito sucesso no futebol europeu, grandes estrelas acabaram não virando treinadores, né? Se a gente pega o Ronaldo Fenômeno, o Kaká, o Roberto Carlos até tentou ali, chegou a ser jogador-treinador. Foi na Turquia com muito sucesso, mas bem lá atrás. Agora esse pessoal... Imagina o Adriano, treinador. Exatamente. Então, esses caras não viraram, né? O Gaúcho, não dá. Ronaldo Fenômeno. Tem alguns que querem ser, né? O Thiago Silva, que exatamente, ser treinador, o Casemiro, quer ser treinador. Muda um pouco a característica. O Thiago Mota está dando certo, embora ele seja naturalizado italiano, ele é daqui da Moca. É verdade. Ele talvez... Juventus, chegou aí para a Juventus, agora está desempregado. O Thiago Alcântara é auxiliar, né? Hans Flick. Auxiliar do Hans Flick. O Belletti é técnico do Sub-19 do Barcelona. Foi disputar até a final aqui com o Flamengo, né? Tem o Silvinho lá na Albânia, né? Exatamente. Mas começando a ter um pessoal... Mas acho que o parecido assim, são caras que fizeram a carreira de jogador lá fora, né? Então eles têm um nome lá fora, né? Que o Felipe tem também. Mas assim, eu acho importante isso. Você vai mudando a cara. Os jovens treinadores, eles estão com muita dificuldade de ter espaço aqui no Brasil. Eles resolveram trazer qualquer cara que fala com sotaque,
Falou assobiando, eles trazem. Ou então fala os argentinos, você não entende nada que eles falam. Ou falando assobiando, ou falando argentinês, eles trazem os caras. E isso tira a chance dos jovens treinadores, né? E a gente esqueceu de falar, não é Europa, mas fazendo muito sucesso, o André Jardine, lá no México. Sim, verdade. Os pré-treinadores Então você começa a ver uma geração nova e os caras já perceberam que aqui não adianta nada. Aqui o cara perdeu 2, 3 jogos, então é melhor ir para lá, tipo o que o Belletti fez, começar na base, começar trabalho estruturado. E depois, aí, quando aparecer, já aparece no nível da... Aqui não adianta. Aqui esse tipo de aposta não existe. O Felipe Luiz foi uma exceção e que, por sinal, está dando... Mas você não acha, falando assim, por exemplo, a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro e a própria imprensa, né? Tem 3 clubes brasileiros nossos aqui envolvidos na Libertadores. Vamos supor uma suposição. O LDU tira o São Paulo. Certo. O Crespo corre risco de ser queimado, de ser... Demissão? Não, demissão não. Imediatamente não, mas começa... Mas já começa Se ele perder da LDU, ele já está demitido. Aí é uma questão de tempo para a coisa... Olha, então vamos lá. Eu vou prolongar. Aí eu vou pro Abel. É verdade. O Abel. Mas é. O Abel. Para ser demitido, não. Crítica vai vir. Sim. Ser demitido, não. Vai focar no Brasil. E o Felipe Luiz? Se o Flamengo não passa pelo Estudiante, isso tudo que está falando muda na quinta-feira que vem. Logo depois do jogo. Com certeza. Do canelada pós-jogo já mudou. A depender de quem apresenta. A depender de quem apresenta. Você tá entendendo o que eu tô falando, Bruno? Que esse negócio assim, ó, de a gente tá pensando que a carreira do Felipe Luiz, ó, tomou a decisão certa, ficar no não ir, ficar aqui. Mas a gente sabe como é que é aqui. Perdeu, tudo isso acaba, viu? Sim. Tudo acaba. Isso é fato. Aí tá falando de uma vitória depois do Juventude. E não é perder, se for nos pênaltis, assim, ou se perder de 1-0 com gol de mão. Os três aí que eu falei, ó, um vem de uma vitória de 4-1 diante do Inter, o outro vem de uma vitória do Botafogo de 1-0 e o outro quebrou um tabu de 28 anos com vitória. Isso muda dentro de uma semana. Sim. Mas o que eu penso é assim. Ó, jogo um vai jogar quarta, né? E os outros 2 quinta, né? Isso. Aí tem Campeonato Brasileiro e tem a volta para ver que classifica ou não. Sim. A gente não sabe a ida agora, vai ter a ida. Capaz de quinta-feira que vem mudar tudo. Já mudou tudo. Assim, só desculpa, Flávio, tem o Flamengo, especificamente, ainda tem o clássico com o Vasco nesse meio de caminho, né? Entre os 2 jogos. Mas se empata com o Vasco, já começa um burburinho ali. Campeonato Brasileiro, São Paulo pega quem no final de semana? Santos, e eu não lembro quem o Palmeiras pega. Fortaleza aqui em São Paulo. Olha só como pode mudar tudo em menos de 10 dias. Não, mas eu acho assim, eu não defendo a permanência. Eu acho que o futebol brasileiro não tem projeto sério. O Flamengo, o Palmeiras segura mais, mas o Flamengo ele tem um projeto, tem uma administração boa, mas o futebol do Flamengo, ele é muito de torcedor, ele não muda muito dos outros não, ele é muito boleirão. O Palmeiras, a Leila, ela até porque ela terceiriza a administração, mas sem tirar o comando da mão dela, então ela faz um trabalho profissional efetivamente. O Flamengo, ele administrativamente ele é muito bom, mas ele é time boleirão. Então, realmente, eu não defendo a permanência de ninguém quando tem uma proposta melhor. Mas é que eu entendo que eu estou me colocando no lugar do Felipe Luiz. Uhum. Eu acho que ele ainda não está pronto para dar esse passo. Ele dá para esperar e deve esperar um pouquinho mais. Sabe, uma temporada inteira no Flamengo. Aí ele vai ganhar, vai perder. Tem 40 anos, Flávio. Exato. Eu acho que dá para ele esperar mais um pouco. Agora, se por alguma razão acontecer isso que o Vampeta falou, e eu acredito que possa acontecer, ele se queimar rapidamente, se eu sou ele, eu não aceito mais proposta nenhuma no Brasil. Eu já vou embora e já vou começar a trabalhar na Europa. Tipo assim, tentar ser auxiliar do Simeone, porque ele tem outra ideia de jogo, mas dá para você aproveitar legal. Ele tem bom relacionamento, vai trabalhar, porque não o Belletti fez, vai trabalhar na base de algum time e tal. Eu já começaria a carreira lá fora. Já que ele está empregado aqui num baita time como o Flamengo, enquanto a coisa durar, beleza. Mas não é fidelidade ao projeto, porque o projeto ele é resultado. Resultado. Não, todo mundo busca o resultado, mas se você tiver um resultado ruim, eles não pensam no projeto para o ano seguinte. Não. E o Flamengo é bem boleirão mesmo. Então, se ele, por acaso, sair do Flamengo antes do final do ano, acho difícil, mas se acontecer, eu não seguiria aqui. Porque ele vai receber proposta, ele está ganhando, né? Mas eu não pegaria outro time, não. Eu pegaria um avião. Já ia para lá, ver se no Chelsea ele consegue alguma coisa, que ele é muito bem visto, né, lá fora.
e começar a carreira lá fora, mesmo que seja em times menores e tal. Eu não faria uma segunda empreitada aqui no Brasil. Até sobre isso, de talvez não estar pronto ainda para dar espaço, se a gente for lembrar, o Felipe Luiz, se eu não estou enganado, ele começa o ano passado no Sub-17 do Flamengo. Isso. Aí ele é promovido ao Sub-20 e aí, ali setembro, agosto, setembro, ele Campeão mundial sub-20. é campeão mundial Sub-20 e aí sim ele assume profissional e campeão da Copa do Brasil. Mas O Tite, que era um projeto eterno. Lembra quando o Tite vem agora? Projeto para ficar anos e anos. Durou um ano. Exato. Estou discutindo se é certo que não é ideia de projeto. O Abel fala uma coisa, uma das poucas coisas... Talvez por isso o Tite não queira nem mais trabalhar no Brasil, né? Exatamente. Eu entendo muito pouco do que o Abel fala, né? Mas uma das poucas coisas que eu entendo que ele fala, eu estou aqui porque tenho resultados. E é verdade. Mas acho que o Palmeiras segura mais. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras for eliminado pelo River... Vai ter zum e tal, mas a Leila... É só você ver, o Abel tem 5 anos de Palmeiras e olha quantos treinadores já passou no Flamengo nesses 5 anos. E não é que o Flamengo não ganha títulos, não. Não é que o Flamengo está 5 anos sem ganhar nada. Ganhando e mandando o treinador embora. Ele demitiu o Rogério Ceni, campeão brasileiro. Ele demitiu o Dorival, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele demite. O Flamengo... Ele ouve muito falar. O Flamengo é muito suscetível a influencers. Esse negócio de influencer é engraçado, né? Sabe quem foram os meus influencers, ô Boni? Quem? Meu pai, minha mãe, meus avós, minhas tias. Perfeito. Meus professores. Agora qualquer Zé Mané, qualquer tonto, pinta a cara de... vira influencer. Pensem bem nos seus influencers, tá? Eu tive outro tipo de influência. O Vamp teve outro tipo de influência. Eu tive para várias coisas. A coisa que não eu escolhi cada um para um. Por exemplo, na minha parte sexual, segui o Kid Bengala. Qual do almoço? O olho tá muito... Olho de criança. Você escolheu as crianças, uma hora dessa, tá louco pra mandar a mãe botar comida e por 4 se trancar lá pra ficar vendo aquele site lá que tem lá de... Agora tem um monte de OnlyFans. Não fala o site. Não fala o site. Criança de 14, 12 anos, 11 anos, chegou da escola agora a almoçar e por 4 se trancar e... Escolha boa do negócio. Tá falando... Criança, eu tô botando, gente, pelo amor de Deus, botando de 10 anos pra cima, é um perigo, viu? Negócio... Tá falando uma filosofia de vida, então você já meteu o Kid Bengala. E assim o Vamp se torna influencer também. Aí é uma das minhas partes. Aí eu tenho outros influencers. Mas influência de coisa boa, quem foi? Não, tem pastores de igreja que eu gosto de ver. Tem tudo. Tem Minha mãe, um raio pra tomar uma moeda. E teu pai? Meu pai é pra trabalhar, é trabalhador. Mas teu pai tem um negócio do sítio lá. Tem também. Meu pai é pro trabalho, minha mãe é porque é ligeira. Aí veio, eu peguei um pouquinho de cada. De tudo. Perfeito. Parte sexual, vou deixar aqui de fora. Eu, como povo brasileiro, eu comerei. Meu Deus do céu. Pra onde a gente levou isso daqui? O Flávio que vem com essa porra aí de... Por exemplo, eu me espelhei no Falcão, no Cerezo, no Dunga, aí, tá vendo? Tem várias partes. Queria finalizar igual o Romário, o Ronaldo, tem um pouco, mas não deu. Mas a gente vai tendo as influências de um monte de coisa, né? Pô, se um ator como Antônio Fagundes, da hora, isso vai. Então, e na parte sexual não vou ter ninguém. Exagerou, né, pô? Só pode ser parte cultural e... Você pode ter o influencer que você quiser. Nós estamos aqui, todos nós reunidos aqui, viemos de quê? Nascemos de alguém, né? É verdade. Então... Nesse ponto você tem razão. Nessa parte, sabe quem foi? Dalai Lama. Dalai Lama.